Dizem por aí que existem muitos podcasts falando sobre o mercado condominial. E eu quero trazer aqui uma opinião minha, que eu comecei a avaliar muitos podcasts sobre esse assunto. E eu não gostei de muitos deles. Só que, veja bem, quem está errado? Quem está fazendo o podcast ou quem está criticando esse podcast? Foi aí que eu comecei a escrever, a roteirizar, a entender um pouco mais como seria um podcast ideal para o mercado condominial. E esse é o Dizencast. Estamos aqui hoje conversando com a Val, a síndica orgânica dos Saveiros. E a Val tem algumas particularidades que a gente vai falar hoje aqui. Tem dois blocos desse podcast, um podcast que a gente fala mais sobre a sindicatura e o segundo bloco que a gente vai falar um pouco mais da vida particular da síndica Val, né? Para entender essa humanização da Val, humanização do síndico, que até então, às vezes, o condômino não entende que o síndico tem vida, o síndico dorme, o síndico tem uma vida com um relacionamento, enfim. Val, seja bem-vinda ao Dizencast. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em participar do primeiro podcast ao vivo aqui no condomínio, e é uma honra realmente fazer parte desse início do novo projeto. Perfeito, perfeito. Agradeço, você aceitou logo de cara, já fez uma matéria que vai fazer parte desse podcast. A gente já andou por aqui, já deu uma volta com o condomínio inteiro, já falou sobre algumas melhorias que você fez e outros projetos que estão em andamento. Sim. Mas vamos começar. Val é mãe do Eduardo. De 16 anos. 16. Além de síndica, que é um desafio enorme que eu vejo, também trabalha na Procuradoria Municipal de Londrina. Sim, há 10 anos. Há 10 anos. 10 anos como servidora pública. Aprendi a administrar a cidade e agora eu estou aqui administrando condomínio. Então, e aí, na minha pauta aqui, existe uma pergunta falando sobre esses desafios do próprio condomínio. E quando eu te conheci, eu comecei a entender a sua rotina no seu primeiro trabalho, né, da jornada do dia, e a gente coloca em pauta toda a sua experiência na sindicatura. Facilitou essa visão da sindicatura com a experiência que você tem? Sim, muito. Inclusive, como eu trabalho, né, no setor de licitações, é ali que eu tenho a experiência de fornecedores, né? E o condomínio, ele precisa de fornecedores parceiros, e foi aí que eu consegui trazer, né, as empresas para dentro do condomínio, fazendo a diferença em relação à qualidade, em primeiro lugar, a preço, em segundo lugar, e a parceria, né? Porque aqui o condomínio a gente precisa de pessoas parceiras, porque, como vocês sabem, condomínio não é fácil, né, gente? A gente tem que ir fazendo uns milagres aí para que tudo dê certo. E tá dando, graças a Deus. Vamos falar sobre quanto tempo você está como síndica orgânica aqui no Saveiros e quais são esses objetivos para pegar mais um condomínio, um segundo, um terceiro, se você já tem propostas no mercado para que isso aconteça a curto prazo, a médio, a longo. Me fala como está esse andamento. Então, quando eu comecei como síndica orgânica, foi um sentimento de melhorias pessoal, né? Porque a gente quer realmente morar muito bem. E quando eu vim para cá, eu me senti, meu Deus, eu preciso ser síndica desse lugar para melhorar, até por uma questão pessoal mesmo. Sim. Nunca foi meu objetivo ser síndica. Eu nunca pensei em ser síndica antes, né? Até porque estudante, né, funcionária pública, tenho aí parcerias com alguns escritórios, tenho minha família, meu filho, meus cachorros. Então, assim, a gente sabe que o síndico ele tem que exercer muito a sua disposição, né? Estar disponível para os moradores não é uma tarefa muito fácil. E quando eu consegui, foi uma realização, um desafio e abriu dentro do meu coração uma, como que eu posso dizer, uma descoberta. Hoje eu sei que eu quero essa profissão para minha vida. Perfeito. Então, eu sei que o condomínio ele tem um prazo, né, como síndica.
Então, daqui a pouco, eu não posso mais ser síndica dos Saveiros. E é claro que eu vou levar o meu conhecimento para outros condomínios. Claro que existem pessoas que estão vendo o meu empenho por amor, porque antes de tudo é por amor. E convites existem sim, já participei de uma ou duas assembleias, mas é uma experiência, está sendo uma experiência. Existem convites sim, só que hoje eu estou aqui com o coração, então eu preciso fazer desse condomínio um lugar para todos muito melhor e principalmente, né, para mim. Já é referência, né? Sim. Tem testemunhal de muitos condôminos sobre a sua gestão. Uhum. E pegando esse gancho dessa gestão que você está há um tempo já nos Saveiros, consegue descrever um condomínio ideal? Eu sei que pode ser até uma utopia falar isso, mas como você já passou por algumas melhorias, alguns já planejamentos para fazer outros projetos, se você fosse descrever em um mundo ideal, como Sim. seria esse condomínio? É o sonho que eu tenho aqui para os Saveiros. Mas assim, eu acho que o condomínio ideal é aquele em que todos, funcionários, moradores, prestadores de serviço, síndico, conselho, eles estejam ligados no único objetivo, né? A gente precisa olhar o condomínio como uma empresa, antes de tudo. Então, quando a gente tem empresas parceiras que te dão entrega qualidade, quando você tem funcionários que estão empenhados, né, a entregar para o morador o que ele espera, no sentido de qualidade, no sentido de coletividade, no sentido de amor, porque os porteiros eles cuidam da gente. O conselho ele tem que ver que o síndico está buscando realmente a melhoria para o condomínio e não tentar colocar empecilhos, não vamos fazer isso por isso, por isso. Eles têm que entender também que é para o melhor de todos. E quando a gente fala de administradora, ela tem que estar disponível em entregar para a gente assim uma pontualidade no sentido de uma emergência. Por exemplo, eu estou com uma dúvida, a administradora está ali pontualmente para te responder. Então, eu sou muito ligada no 220, então eu quero resolver tudo para ontem mesmo, e está dando certo. Então, o condomínio ideal é quando todos estão olhando a coletividade e buscando o único objetivo, né, que é realmente fazer um lugar harmonioso, um lugar bonito, né? Hoje a gente tem um espaço maravilhoso aqui, um verde, uma natureza, e estava abandonado, sabe? No sentido assim, dá para melhorar. Então, o morador, principalmente, eu tenho muitos aqui, graças a Deus. Então, tem muitos moradores aqui que vestiram a camisa dos Saveiros e eles me ajudam mesmo, e eles dão opiniões, e eu, como síndica, o que fez a diferença foi que eu ouço todas as opiniões são importantes. Então, quando o morador chega e fala, Val, eu acho melhor plantar tal grama. Vamos plantar tal grama, então. Então, vamos ver se realmente essa grama é ideal e vamos fazer um orçamento sobre essa grama. Val, uma vassoura, gente, foi muito legal. Quando a gente foi lavar o pátio, o morador falou assim, eu acho que a vassoura do cabo maior é melhor. Eu falei, então vamos buscar agora. Então, assim, eu acho que o condomínio ideal é isso, é você ter todos envolvidos buscando o mesmo objetivo ali. Você já respondeu uma pergunta que eu ia colocar na sequência aqui. Existe aí a definição do condomínio ideal para que todo mundo viva feliz. E a minha pergunta era, e o condômino ideal? O ideal, né? Porque eu já escutei muito pessoal falando sobre, nossa, a assembleia é tão importante, mas às vezes tem poucas pessoas. Existe uma votação, mas nem todo mundo se pronuncia. Sim. Então, o que é um condomínio ideal para ele ficar feliz com as decisões do condomínio? Sim, o condomínio ideal para mim é aquele que pensa no coletivo, né? Ele não pode ser individualista. Eu quero dessa forma. Claro que existe uns e outros que pensam dessa forma, mas quando o condomínio ele pensa no coletivo e ele participa, claro que o condomínio tende a melhorar muito mais, porque as assembleias, principalmente, elas são muito importantes. A votação é muito importante, porque é só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. Por exemplo, eu quero muito mexer nos banheiros do condomínio. Só que se o morador não for votar, eu não vou conseguir fazer essa mudança. Eu não vou conseguir trazer a modernidade que o condomínio precisa. Então, o condomínio ideal é aquele que pensa no coletivo e que participe, e que ajuda, né, o síndico a buscar os outros que não participam e leve. Hoje, a gente tem a maioria, graças a Deus, participando. Então, eu acho que eu estou conseguindo chegar ali no condomínio ideal.
Eu tenho fé que vai dar certo. Já está dando certo, Já né, tá Val? dando certo. E Tá indo muito bem, graças a Deus. e a gente emenda uma próxima pergunta, já finalizando esse bloco de sindicatura. Se a gente tem ali um visual de um condomínio ideal, a gente tem um visual de um condômino ideal, você já tem uma experiência de síndica, Sim. né? Até como moradora, querendo ajudar o condomínio, por isso que você talvez até ingressou, né, nesse formato. E consegue colocar um defeito e uma qualidade que você vê no síndico? Porque ninguém quer errar, Claro. né? A gente quer sempre acertar. Sim. Mas sabendo que existe treinamentos, capacitação e experiência, Uhum. quando um síndico inicia, dá para você descrever um defeito Sim. e também uma qualidade. Claro. Você consegue entender Sim. isso e descrever? Hoje eu vejo um defeito, o autoritarismo. É quando o síndico acha que é o Deus do mundo e quer mandar em tudo e não dá espaço para nenhum outro morador dar a sua opinião. Sim. Então eu vejo que todo mundo tem opiniões diversas, Sim. mas o síndico ele está ali para ouvir a todos e buscar o melhor para todos. Então o autoritarismo tipo eu sei que vai ser assim, eu vou fazer assim e é assim que eu vou fazer, e isso é errado. Trazer a razão e não escutar Sim, ninguém. você tem que trazer para o morador, o síndico tem que levar ao morador essa confiança. Olha, o síndico está ali, a nossa síndica, ela vai buscar o que é melhor para todos, né? Então, o defeito do síndico é esse autoritarismo, ele achar que ele sabe tudo, ele não pedir a opinião das pessoas e ir agindo conforme a sua vontade. E a gente teve experiências, né, de que isso não dá certo. A gente tem realmente que ouvir e buscar o que agrada a todos, né? Isso daqui não é minha casa, é a casa de 108 moradores. E uma qualidade é ser proativa, é ter essa conexão com o morador de ouvir, de saber se colocar no lugar, né, do morador e buscando uma forma de agradar. Não dá para agradar a todos, Sim, mas sim. agradar a maioria. E esse desejo do morador, né, de que ele não é ser agradado, mas ter uma satisfação. Nossa, eu pago ali o salário do síndico, como dizem, eu pago seu salário, mas assim, eles sabem que eles estão pagando meus salários, mas para eu realmente colocar ordem na casa e trazer qualidade de vida, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que todos os condomínios querem viver bem. Então, a gente quer viver num lugar harmonioso, limpo, organizado, um lugar que você possa conversar com seu morador sem ter intrigas. E graças a Deus aqui a gente tem isso. Eu consegui trazer essa união. Hoje a gente chama Família Saveiros. Oh, que maravilha. E a gente tem assim uma união muito grande. E eu fico muito feliz. Eu acho que é por isso que eu me realizei tanto. Foi porque eu consegui trazer essa proatividade com todos e isso está fazendo bastante diferença. Bom, você falou sobre sindicatura, o síndico ideal, as qualidades, os defeitos, o condômino. No seu argumento, você citou também sobre os fornecedores que ajudam a sua sindicatura. Eu queria trazer uma opinião que você deu na revista que vai ser lançada, né, a terceira edição da revista Mercado Condominial, sobre a relação ideal do síndico e administradora, que toma conta de tudo isso aqui, né? Sim. Você como gestora que vai direcionar ali o condomínio com essa opinião dos condôminos também nas assembleias, e a administradora que está ali para apoiá-la, né? Que é super importante. Isso, então me fala sobre essa opinião que você deu na revista, que vai ser lançada, para a gente registrar aqui também. Sim. A administradora, na verdade, é a base do síndico, né? Tanto o jurídico, que é o mais importante, a gente tem que seguir as leis, as regras ali da convenção, e muitas vezes o síndico até quer agir um pouquinho com o coração, né? Mas a gente não pode agir com o coração. E a administradora, ela vem para fazer esse papel, né? A administradora, a gente tem que ter uma relação de confiança, uma relação de parceria, de pontualidade, né? Por exemplo, na prestação de contas, a gente precisa, né, estar com os documentos em dia, dúvidas, estar sempre ali conversando com o pessoal. E essa conexão de administradora é pontualidade, confiança, respeito. Numa emergência, a administradora está ali para te socorrer, porque às vezes acontece alguma coisa Sim. que você precisa imediatamente dar resposta. Então, quando você tem uma administradora parceira, você tem ali prontamente a resposta e você se sente segura. Porque o síndico sem uma administradora competente, de confiança, ele não se sente seguro.
Então, é essa relação de parceria mesmo, de conexão, de compromisso. Eu acho que é um compromisso buscando sempre, né, o melhor para todos. Perfeito, perfeito. E vai estar registrado na terceira edição, né, escrito e sendo Sim. entregue aqui no Saveiro para outros também Legal. condomínios a terem acesso a essa sua opinião. Uhum. E para finalizar esse primeiro bloco sobre sindicatura, o seu objetivo como síndica? Deixa aí para a galera, até um recado também para quem está fazendo curso de síndicos, que também quer atuar nessa área, talvez o seu objetivo ajude, né, esse síndico que está iniciando a carreira e até os que estão há mais tempo, escutar uma amiga que está gerenciando, escutar o objetivo desse profissional que está no mercado, também é interessante, não só para o pessoal que está iniciando, mas também que está no mercado. Sim. Deixa o seu recado aí e fala o seu objetivo. Então, síndica hoje não era, como eu falei, a minha missão de vida, nunca pensei. E hoje, ser síndica para mim virou uma questão de honra, uma questão de vida. Claro que o meu objetivo é ficar no Saveiros, meu coração está aqui, minha casa está aqui. Mas como eu falei, né, a gente tem um mandato para cumprir e a gente precisa seguir. Hoje, o meu objetivo é virar síndica profissional. Com certeza, levar meu conhecimento para outros condomínios. E eu tenho certeza que eu tenho muito para levar, porque a administração pública, ela me deu uma base muito forte. Então, eu ajudo, né, a administrar um pouquinho de Londrina, né? E olha o tamanho de Londrina. Então, olha quantos hospitais, quantas escolas, quantas UPAs a gente tem por aí, medicamento. Então, aquela pontualidade na administração, né, que é para entregar para o contribuinte uma cidade bem resolvida, eu tenho esse objetivo como síndica. A síndica profissional que eu quero propor é uma sindicatura diferente. É aquela sindicatura que ouvir um condômino e buscar o mesmo objetivo para cada morador, né? Então, é uma realização pessoal para mim. Perfeito, perfeito. Primeiro bloco concluído sobre a sindicatura. A gente vai colocar agora uma matéria que a própria Val fez aqui no Saveiros, falando sobre o que acha interessante mudar, o que teve alguns problemas em relação à manutenção. Então a gente vai soltar agora e vai para o próximo bloco daqui a alguns minutinhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Val, síndica do Conjunto Residencial Saveiro, síndica orgânica aqui do condomínio e hoje, repórter por um dia do Dizem TV. O assunto é manutenção. O que acontece? Foi constatado que as abraçadeiras dos nossos canos de escoamento da água da chuva estavam se soltando e aí foi quando a gente verificou, né, a contratação foi feita de uma forma não irregular, mas talvez uma falta de conhecimento técnico, que hoje toda a água da chuva está infiltrando os nossos blocos, causando todas essas rachaduras em todos os blocos. Isso é muito preocupante porque danifica e prejudica a estrutura predial do nosso condomínio. E essa preocupação, né, nos trouxe o quê? Eu fui buscar um profissional, um engenheiro capacitado, e aí ele apresentou um laudo dizendo que a gente realmente tem que fazer esse escoamento da água da chuva, não deixando da forma que está, porque cada tempo que passa vai prejudicar ainda mais o condomínio, fazendo o serviço correto, adequadamente, contratando uma empresa especializada com essa expertise no assunto. Fica a dica, para manutenções que a gente busque, né, nós síndicos busquemos empresas capacitadas e especializadas para que nos entreguem um serviço de qualidade, atendendo toda a demanda do condomínio. Eu sou Val, síndica orgânica do Conjunto Residencial Saveiros, repórter por um dia do Dizem TV. Voltamos! O segundo bloco é mais tranquilo. O segundo bloco do Dizencast é para mostrar que o síndico tem vida. O síndico tem amizade, o síndico tem relacionamento, tem final de semana, dorme também. Então, de cara, Val, vamos lá. Uma pergunta simples que eu acho que todo mundo já se fez, até os filósofos da Grécia. Para você, Deus. O que é Deus para você, Val? Deus para mim é tudo. É o maior, é a base quando você está triste, é o direcionamento quando você quer pedir um caminho, é o síndico do universo. Deus é o que administra o mundo, é o que te dá conforto,
Eu tenho Deus como minha base, minha mãe, desde pequenininha, coral da igreja, eu já fui, né, coroinha. Então, eu sempre tive Deus comigo e é com Ele que eu converso quando eu tenho dificuldades, é com Ele que eu converso quando eu tenho medo. E Deus é tudo. Deus simplesmente é realmente o síndico do universo. Ele que dita as regras, né, de todas as pessoas. A gente começou já com essa pergunta para colocar, né, para os moradores, para os condôminos, para os nossos amigos que estão assistindo, o lado humano do síndico, né? A gente sempre está ali na assembleia tentando resolver coisas, tentando buscar caminhos para melhorar a vida do condomínio. Só que se você não tiver essa base firme, como você acabou de falar, né? Uma fé, tendo ali a sua base espiritual, nada disso tem sustentação. Né? Então já começou simples e nem tão simples assim, porque definir Deus é muito difícil. Você vai viver o dia a dia e vai perceber ele, né? Então esse segundo bloco é um bloco para realmente humanizar o síndico, né? Mostrar que ele tem o seu dia a dia comum, como todo mundo, né? Inclusive a fé. Nos bastidores a gente estava falando sobre amizade. Sim. E você me contou uma história aqui que eu lembrei um pouco da minha vida lá no colegial, mas eu não era tão famoso assim. Ah, tá. Amizade, me fala aí. Amizade você consegue ter 2 anos de amizade, 10 anos, 20 anos, ou até a experiência que 40. Você vai contar pra gente? 40 anos de amizade. Eu tenho 2 amigas, elas até depois, né, elas vão lembrar de muitas coisas. Eu tenho amigas de vida, amigas de quando eu tinha 6 anos, quando eu pisei na rua da minha casa, quando eu cheguei em Londrina, elas estavam ali. E foi ali que nasceu a amizade que dura até hoje. E Conta a história pra nós. Com 12 anos, a minha amiga Adriana, que eu amo tanto, com 12 anos a gente criou um grupo de dança, porque eu fazia parte da ginástica olímpica, ginástica artística, e a gente fazia, né, os projetos de escola, tinha teatro também. E eu e a Adriana criamos um grupo de dança chamado Lua de Cristal. Oh, maravilha! E a nossa mãe, né, eram roupas maravilhosas, e nós estudávamos, né, então, a gente fala empresário, né, então os nossos empresários iam buscar a gente na escola. Então, no intervalo, os amigos, né, faziam trancinhas no cabelo. Caramba, e maquiagem, produção, porque toda noite a gente tinha o show para fazer. E foram 40 shows seguidos, assim, todos os dias. Era uma turnê municipal. Que cidade que era? Todas as cidades, mas próximas de Londrina. Londrina, Sertanópolis, Cambé, Rolândia, eram comícios, né? Você foi para 1º de maio, minha cidade natal, será? Que legal. E aí a gente teve, né, é uma lembrança, e quando toca a música Lua de Cristal, é uma lembrança de vida, assim. Tanto é que a letra da música é uma letra atual, né? E essa amizade, né, essas amizades que eu tive, elas duram até hoje, inclusive todo ano nós estamos juntas. Passei o Réveillon agora com uma delas, né, em Curitiba. E existe, amizades são duradouras sim, tem que ter conexão. Porque quando as amigas se encontram, fica tudo bem. E amizade para mim é aquela pessoa que você conta uma vitória e ela torce com você. Perfeito. Ela vibra com o seu sucesso, ela te aconselha quando precisa, ela te puxa a orelha quando precisa. Eu levo muito puxão de orelha. Às vezes eu só recebo uma ligação, amiga. Então eu acredito muito e a amizade, elas são sim duradouras para mim. E para concluir, quando você recebe aquele convite, e você tem a sua rotina, todo mundo tem a rotina, né? E você encaixa o seu amigo, e não é nem um encaixe, você precisa daquilo. Ou você convida um amigo também para passar esse momento que você falou, que é um final do ano, ok? Mas ou para um café, ou para sair e só conversar, ou escutar, ou dar o ombro, né? E uma vez eu escutei uma frase muito interessante que fala sobre se você não tem tempo para o amigo, quando que você vai ter um amigo? Verdade. Então é muito legal você falando isso. A gente já sai desse testemunhal de amizade e a gente vai para um lado que pode paralisar muitas pessoas, que é o medo. Me fala, você já teve medo? Algum medo que te travou? Você tem algumas coisas que está superando? Você já superou? Conta um pouquinho
desse nome, né, que às vezes deixa o pessoal aí Sim. paralisado, ou em casa, ou em alguma situação da vida. Sim. Então, quando a gente tem Deus, a gente tem um medo resolvido. Mas um medo que eu tenho mesmo é em relação à família, né? É perder. Eu sei que é um processo, Sim, mas é um medo que eu tenho muito grande, que é de perder minha família, meus pais, o meu filho, Deus me livre. Então, eu acho que hoje medo, se for para definir medo, seria em relação a isso. Porque sim, as outras coisas da vida, é claro que a gente sente alguns medos, só que eles são resolvíveis, né? Eu confio em Deus, ai, Deus vai me sim. ajudar nesse desafio. Mas um medo que eu realmente tenho é de perder alguém que eu amo. Sei que vai acontecer um dia, mas eu tenho medo. Eu gostaria que isso não existisse. Que seria aquela vida ideal, né? Ficar sempre com a pessoa que você ama do seu lado, né? E já encaixa aí na próxima questionamento, que seria as frustrações da vida. Porque imagina, a gente sempre pensa em um momento ideal de felicidade eterna que você cria. E aí, em algumas situações, você se frustra. Você tem isso bem resolvido? Me fala um pouco sobre frustrações, porque existem as coisas boas da vida e as coisas ruins. Sim. Você entende que pode viver sem frustrações ou no meio do caminho acontece? Acontece e a gente aprende a viver com elas, né? Porque isso é diariamente. A gente se frustra muito quando você tenta dar também o seu melhor e a pessoa não recebe isso como uma qualidade, né? A pessoa recebe isso como uma crítica e às vezes você está se doando tanto e não tá bom. Então isso é uma frustração muito grande. Só que a gente aprende a viver com ela. Então hoje não tem como viver sem. A gente aprende a conviver e seguir em frente, porque a gente tem que seguir. Isso não pode nos parar. Né? Aí eu saio um pouco das perguntas e começo a dar algumas opiniões também sobre Claro. isso. Porque você falou que você convive com uma frustração porque a pessoa, vamos colocar a pessoa, né? Deixou você de uma certa forma incomodada, você não estava esperando aquilo dela, né? Que seria a frustração, seria isso mesmo. Eu, durante esse caminhar também de um pouquinho mais de 40 anos, eu entendi a observar a frustração, né? Então, existe ali um grau também de entendimento do que é gratidão, né? E cobrar gratidão não existe. Não. Então, se você se doa para algumas pessoas e aquilo não retorna e você se frustra, é só trocar aquela chavinha de não criar essa expectativa. Sem expectativa, não tem frustração. Com certeza. E eu nem espero esse retorno. Sim, sim. Né? A gente mas é natural, a gente natural, é ser humano. A gente sente, mas a vida segue, tá tudo bem. Tudo vai dar certo. E esse tá tudo bem, existe ali no nosso roteiro, que eu acho interessante a gente colocar em pauta, são sonhos, né? Você consegue ter uma diferença, uma percepção de diferença entre o que você sonhava antes, talvez adolescente, jovem, e o que você sonha hoje como mulher? Você consegue entender como era a Val jovem, sonhava, já conquistou muitas coisas, Sim. E durante o tempo a gente vai renovando os nossos sonhos, né? Para a gente ter esse propósito sempre vivo. Você consegue entender o que você sonhava e o que você sonha hoje com maturidade? Sim. Jovem, a gente acredita um pouco em contos de fadas, né? Sonha ali com o príncipe de cavalo branco, aquele idealismo assim, que eu vou conquistar aquilo que a gente sonha. A gente foi criado, na verdade, para viver um conto de fadas pelos nossos pais. E no decorrer do tempo, a gente percebe que a realidade é bem diferente. A gente aprende a lidar aí com as nossas dificuldades e os sonhos vão mudando. Hoje, os meus sonhos, eles são baseados em realizações muito mais pessoais em relação à família, em relação à filha. Eu não tinha meu filho jovem. Então, hoje, quando eu sonho, meu filho sempre está comigo. Por exemplo, eu falei para ele, filha, eu sonho da gente esquiar na neve em junho. Maravilhoso. E lá no passado, eu sonhava o quê? Eu sonhava em me casar e ter filhos, e sabe? Então, isso muda. Sim. A concepção de sonho hoje é realização. Eu quero levar meus pais, por exemplo,
Meu pai me ligou hoje, Eles moram onde? aqui mesmo em Londrina. A minha irmã está em um lugar em Minas Gerais. Tem uma irmã só? Tem uma só, uma mais nova. Uma irmã só, tá bom, né? É. Eu também tenho uma irmã e tá bom já. Tá bom. Não a quero Mas que eu tenham sou a mais outras velha. irmãs e irmãos que tá na nossa produção aqui. A gata tem um irmão e 2 irmãs. Então já é um universo um pouco maior, vai ter oportunidade para falar sobre isso. Mas para mim, uma tá bom. Tá bom. Tá bom. Já dá um pouquinho de trabalho, né? Principalmente quando a gente é a irmã mais velha, né? Ah, eu sou caçudo, então eu acho que tem diferença. Ser a irmã mais velha é muito difícil, porque você protege a mais nova. Olha Então, aí. a proteção Beijo, Fá. A proteção... Como é que ela chama? Francislane, minha irmãzinha. Eu acho que a cidade é Capitólio, alguma coisa assim. E lá em Minas Gerais, diz que é um lugar maravilhoso. E o meu pai me ligou já, sua irmã tá lá, eu pretendo conhecer um dia. Entendi. Meu pai hoje, 72 anos, né, não tem muitos sonhos. Então, os meus sonhos hoje é o quê? É realizar os sonhos dele. Perfeito. Porque eu tenho tempo para realizar os meus. E o meu filho está crescendo e eu tenho certeza que ele tem os sonhos dele. Mas eu sou muito filha. Então, quando, por exemplo, eu penso em fazer uma viagem, eu consigo colocar os meus pais no roteiro. Ótimo. Eu não sou a filha que pensa em mim, eu penso neles. E talvez seja até um defeito, porque eu não consigo ser diferente. Tem uma amiga até que falou, você precisa... Puxou a sua orelha. Puxou. Você precisa entender que são vidas distintas. Eu concordo. Só que a minha família, meus pais, eles não têm muito tempo. A gente sabe, é o medo que eu tenho. Só que quando acontecer, eu quero ter a paz de que eu dei o melhor para eles. Então, os meus sonhos hoje é baseado em realizações como viagens, como momentos importantes em família, como momentos divertidos, né? Porque meus pais são tudo para mim. Meu filho, minha família, enfim. Tem, graças a Deus, uma família muito unida, muito festeira. Aí, eu acho que passa de 40 pessoas. Natal todos juntos, amigo secreto. Então tem essa base familiar que a minha mãe me passou e eu tento passar para o meu filho. Então os meus sonhos é baseado nisso. Não sou uma sonhadora de coisas impossíveis. Claro que a gente sonha para Paris a semana que vem. Sim, tá próximo. Tá próximo, mas a gente consegue realizar alguns sonhos e tá próximo disso. Falando de família, me fala sobre o que vocês gostam de fazer juntos. Sentar e conversar, aquela converseira, é um cafezinho, é um almoço. O que gosta de fazer no almoço, só para a gente ficar mais próximo ainda de quem é a avó na família. Sim, o meu pai, ele tem uma mania de fazer maionese de mandioca. Olha aí, olha aí. Então, todo domingo ele vai na feira e tem que ser aquela mandioca daquele lugar. Ele vai escolhendo lá. E se não for de lá, ele não faz. Então, todo domingo, né, eu tento, nem todos eu consigo, mas todo domingo eu tento estar lá com a família, no almoço, e ele faz a maionese de mandioca e para ele é a melhor, né? Começou com ele ou tem Começou algo com a família? Não, não foi. A família passada, como eles eram do sítio, né, era aquela comida caseira. Então, eu passei minha infância no sítio da minha avó. Então, era aquele pão feito na hora, aquele doce que fazia caseiro de mamão, aquele café que você moía na hora. E é uma casa enorme. Nossa, eu acho que tinha mais de 12 quartos a casa. Olha só. Então, eu tive uma infância muito feliz, baseada nesse convívio em família. E isso dá do lado do meu pai, né? Do lado da minha mãe é mais churrasco. Então, todo final de semana, a minha família está na casa de um... Já teve até um evento que chamava Invasão. A gente se reunia na casa de alguém sem avisar. Então, chegava a família inteira com um quilinho de carne na mão e vamos fazer um churrasco. Então, às vezes, um tio estava lá dormindo no sofá. Às vezes, não esperava. Então, a gente tem esse hábito, assim, de manter essa união, sabe? E isso faz com que os nossos jovens, né, que não têm essa visão, porque hoje existe a tecnologia. Sim. No meu tempo não tinha computador. Então, a minha brincadeira era escorregar no papelão na grama. Né? Então, isso trouxe para mim uma base de família, de união e de presença. Eu preciso falar com os meus pais todos os dias. Para a gente concluir, a gente iniciou com uma pergunta profunda, né? O que é Deus? E a gente conclui falando sobre isso que você percebe, que até a sua amiga falou,
né? Você tem que ver que você é você, Val, tem o seu momento. Mas também concluindo tudo isso que você colocou em pauta, que é o amor dos seus pais, que é o amor do seu filho, que é o seu amor próprio, né? Que a sua amiga pontuou bem, puxou sua orelha, que os amigos estão aí para isso também. Descreva pra gente, Val, agora uma mulher madura, o que é o amor para você? Que também tem o relacionamento, né, entre homem e mulher. O parceiro. O parceiro. Né? Primeiro parceiro, né? Tem que ser parceiro. Se não for parceiro, nem começa. Nem começa. Porque, assim, as mulheres hoje, eu acho que a maioria, é outra realidade. Então, nós somos hoje muito mais independentes, até emocionalmente falando. Então, Ótimo. Nós somos muito bem resolvidas. Então, eu não sou hoje uma mulher que vai ficar chorando, sofrendo por um amor, porque eu amadureci. Já chorei no passado? Já tive um primeiro amor? Com certeza. E foi um conto de fadas. Então, foi aquela coisa de distância, foi um namorado que foi embora do país na época. Eu tinha 16 anos. Você foi junto? Não fui, eu sim, fiquei. Sim. Então, era o primeiro namorado que tinha um sonho de fazer a América. Então, naquele sonho de fazer a América, a Val precisava ficar. E era aquele amor incondicional, o primeiro namorado. Entendi. Né? E aí, quando ele ficou 4 anos fora. Então, aquele amor de jovem... Tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16 aninhos. Então, era aquele amor sofrido. Meu Deus, eu vou morrer sem essa pessoa. Tudo é intenso, né, no tudo momento. Tudo é intenso. Ver o avião subindo, parece que arrancou meu coração junto. Então, hoje, o amor ele é construído com atitudes. Perfeito. É o carinho, é a atenção, é o cuidado. É aquele momento que você... Às vezes você não tá bem, a pessoa te compreende, sabe? Entende o seu momento. Então, o amor é construído... Hoje eu vejo o amor assim, é uma parceria, é cumplicidade, é respeito acima de tudo, né? A gente tem visto tanto essa questão de violência contra a mulher. E eu acho que toda mulher passou por um pouco de uma violência psicológica. Às vezes passou ali ouvindo uma palavra, né, que talvez não tenha tido tanta importância, mas que machuca muito. Então, hoje as mulheres, no geral, elas estão muito... ligadas, antenadas, na verdade, no que vai te fazer bem. Então, o amor ideal para mim hoje é aquele que me faz bem. Se a pessoa tá me fazendo bem, tá sendo parceira, ela vai entrar no meu coração. Uau! Sim. É a parceria. É a parceria. É a parceria. É a conexão. Isso vai construir. É a conexão, porque hoje nós temos vidas independentes, né? A gente tem que respeitar, por exemplo, a amizade. Eu tenho a minha amiga de vida, isso não vai mudar nunca. Eu nunca vou substituir essa conexão que eu construí ao longo da minha vida, digamos assim, por digamos que um capricho. Tipo, você não vai, eu vou porque faz parte da minha vida isso, né? Então, o parceiro que entender a conexão de família, a conexão de amizade, a conexão de filho, com certeza vai andar comigo aí nessa caminhada. Esse comentário seu, você conseguiu adquirir todo esse conhecimento, né, com a maturidade, né? Sim. Talvez alguém está escutando isso e ainda não consegue ver que isso é possível, né? E já completando, deixa um recado para o pessoal que está assistindo, incluindo todos os blocos, né? A síndica... Vamos fazer depois? Esse? Melhor. Ontem foi o tema do carrinho. A gente fala só, mas você concluiu, ela concluiu. Concluiu. Acho que sim. Concluiu. Vai ter que sim. Vai ter que ser, cara. O microfone me ajuda agora. Ontem foi um comentário aí. O que a gente faz com esse barulho? Nada. Falei, vou fazer um caminho de borracha. Não tem como. Não tem como. Não, né? Sobre a parceria entre homem e mulher, que você consegue construir uma vida gostosa, né, em equilíbrio. Tem muita gente que está num relacionamento e não consegue ver isso. Uhum. E você só consegue ver porque você tem uma maturidade hoje, já participou aí de outras frustrações da vida. Certeza. E conseguiu chegar nesse momento, né, de maturidade que consegue ver que uma amizade é importante até para o relacionamento, né, de contar histórias depois e até incentivar também, né, o seu marido em ter os seus amigos, né, resgatar os seus amigos ali se não tem essa experiência. Concluindo toda a Val síndica, a Val humana, pessoa, mulher, mãe, filha, irmã, amiga,
deixa um recado aí para o pessoal entender quem é a Val e a gente conclui o nosso Dizemcast. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a Val é uma pessoa muito feliz. Graças a Deus, estou muito bem realizada. Eu tenho uma frase que já faz um tempo que eu falo, o importante é ser feliz. E ao longo do tempo, eu fui descobrindo que a felicidade está nas pequenas coisas. Então, a Val hoje consegue ser feliz dia após dia. É num relacionamento aberto, no sentido de você poder falar, olha, eu estou indo viajar ali e volto daqui a pouco. Sim. Eu estou indo ali visitar meus pais, eu estou indo ali encontrar as amigas. A Val também pode sim ir numa balada. Por que a Val não pode? A Val pode sim tomar um drink, como todo mundo toma, um vinho, e fazer uma postagem sem críticas, porque a Val humana e a Val síndica, ela tem muita diferença. O meu profissionalismo não impede que eu viva a minha vida, que eu tenha minhas relações, que eu tenha a minha conexão de liberdade, de felicidade, né? E de buscar o que é melhor para mim. Então, como síndica, eu vou dizer o quê? Para quem quer ser síndico, vá com o coração sem medo. Teve um pessoal que trabalha comigo na prefeitura, uma mulher, inclusive, ela falou, nossa, Val, eu estou te acompanhando e me deu vontade de ser síndica. Olha aí! E muitas vezes ela foi convidada, até por ser servidora pública, que a gente tem realmente uma facilidade maior, né, em lidar com os problemas. Sim. E ela falou, nossa, eu falava, Deus me livre de ser síndica. E ontem, no almoço, inclusive, ela falou, Val, eu vou ser síndica e eu quero aprender com você. É referência. Daí eu falei, só vai. Você não precisa ter medo, é só seguir as regras da convenção, é você fazer o que é certo, ter parceiros corretos que vai dar tudo certo. Claro, né, de ter a conexão com pessoas, que eu acho que é a maior habilidade de um síndico, né? E o conselho que eu dou é esse, se você tem vontade, vá. E se não der, volta. Então, a gente tem que arriscar. Então, a Val hoje, ela arrisca sim. Eu estou aqui pronta para novos desafios. Eu estou estudando muito para isso. E estou super preparada como pessoa, como mulher, como mãe, como irmã, como amiga, como filha, como tudo. Eu estou muito preparada. E o conselho é esse, gente. O importante é ser feliz. Aê! Obrigado por aceitar logo de cara participar desse primeiro Dizemcast. Foi um convite que era um projeto, hoje é realidade. A gente já tem outros síndicos que já fizeram a primeira matéria, como você fez. Já está agendado o segundo Dizemcast, o terceiro e assim vai. Então, primeiro, obrigado por aceitar e se abrir. Porque às vezes a gente se guarda tanto, né, levanta tanto escudo, e depois quando tem cobranças no meio da noite, como é que você vai se defender dizendo que você é uma pessoa? Sim. Então aqui foi um momento legal que você se abriu, você mostrou quem é você como filha, como irmã, como amiga, como mulher, como mãe, e isso é interessante. Então um dos objetivos do Dizemcast é humanizar o síndico, é deixar o parceiro, né, mais próximo do síndico, sem aquele merchan ruim e chato, né, aquele marketing 1.0, quem é da área sabe, que fala só sobre o produto, é ruim isso. A gente sabe que tem empresas ajudando você no condomínio. Sim. A gente sabe que tem muita gente apoiando o condomínio, né, porque sozinho você não consegue fazer muita coisa. Então a gente sabe que tem esses patrocinadores. E esse formato do Dizemcast é também para deixar esse valor de marca mais próximo do síndico, né? Sem aquela coisa pesada. E o condômino que recebe mais informação e consegue ver o síndico, a síndica, com outro olhar. Então, obrigado mais uma vez e parabéns aí por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até.